Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O incêndio da Boate Kiss foi um acidente, como muitos lembram, uma tragédia que vitimou 242 pessoas e feriu 116 outras numa discoteca, numa boate em Santa Maria, no final de janeiro de 2013, no dia 27 de janeiro. Portanto, há 2 dias foram marcados os 16 meses dessa tragédia. Para conversar comigo, eu recebo hoje, no estúdio da Novos Horizontes, Jorge Luiz Malheiros, do Núcleo Missões de Amigos, Parentes e Sociedade em Geral, na defesa dos direitos dos cidadãos vítimas da negligência do caso Kiss Santa Maria. Boa tarde, Jorge. Eu diria que, eu normalmente digo para os meus convidados que é um prazer recebê-lo. Eu sinto isso também, mas ao mesmo tempo eu gostaria de te dizer, no sentido, aqui, essa casa, a gente procurou respeitar muito a dor das famílias e evitou ao máximo tecer comentários nos dias que seguiram daquela tragédia. No respeito às famílias daqui, enfim, a todas essas famílias. Eu particularmente tive a filha de uma amiga de infância daqui de Santo Ângelo, que hoje não reside mais aqui, que estava entre as vítimas. A gente sentiu, eu acho que dificilmente exista uma família no Rio Grande do Sul que não tenha alguma ligação com as 242 pessoas essas que foram vítimas, entre elas a tua filha. Pois a gente já tem mantido algum contato aí por rede social, por e-mail e tal, e então sinta-se à vontade para expor aqui os teus sentimentos e as tuas observações sobre agora, né, nesses 16 meses aí. Enfim, foi criada uma lei. Será que essa lei ela está dentro da expectativa de vocês? E ainda na segunda parte do programa a gente vai procurar fazer uma interpretação da forma com que a imprensa tratou essa questão. Então, muito boa tarde. Eu gostaria que tu começasse assim descrevendo o que levou tu e esse grupo a criarem esse núcleo aqui, Núcleo Missões, envolvendo as pessoas ligadas às vítimas. Bom, Fábio, eu agradeço de coração a oportunidade que tu está me dando de estar aqui hoje no teu programa. Como te falei, eu sempre acompanho, né, e procuro qualificar sempre aquilo que escuto, né? E tive a grata satisfação de algum tempo atrás encontrar o teu programa e desde então tenho sempre esse horário escutado, porque os temas aqui abordados sempre são importantes, né? E são abordados de uma forma inteligente e responsável, né? E eu te digo até que perdi o sono essa noite com a responsabilidade que sei que tenho de estar aqui diante de você e tentar passar ou esclarecer o máximo que a gente puder em relação a tudo isso. O grupo lá em Ijuí se formou a partir de toda essa tragédia lá, de toda essa questão lá da Kiss de Santa Maria, em função de que Ijuí tem 7 vítimas diretas do município, né? E mais uma da Joia, que faz parte conosco lá. E a gente tinha uma dificuldade logística de estar presente em Santa Maria no começo, porque cada um tem suas atividades profissionais e a sua vida em Juí, e ficava difícil tu estar presente lá a todo momento, né? E nós sentimos a obrigação, né, de como pais e como cidadão, né, de tentar transformar essa dor, né,
Eu acredito que assim, no começo era uma dor com uma dose bem grande de indignação e revolta, né, por tudo que aconteceu lá. Mas com o passar do tempo a gente foi tentando se equilibrar, se reequilibrar novamente e tentar construir de uma forma responsável e inteligente, tentar transformar algumas questões que a gente entende que precisam ser melhor entendidas pela sociedade e principalmente pelos poderes públicos, né? Então a gente formou esse grupo. Desde o início eu tive uma abordagem diferente em relação a tudo isso. Santa Maria, do qual nós fizemos partes lá, todos os pais são associados na associação lá em Santa Maria, né? Alguns inclusive fazem parte da diretoria lá, mas eles no início tiveram uma abordagem diferente lá, fechando mais em torno das famílias, né? Das vítimas, então, e eu tinha um entendimento diferente. Eu achava que isso não era algo, e não é algo, acredito nisso, luto por isso, né? De que isso não é algo que é inerente somente às nossas famílias, né? Isso é inerente a toda a sociedade, exato, a todo cidadão de bem desse país, que precisa entender que ele tem responsabilidade para com o seu semelhante, né? Então, desde o início, nós abrimos o núcleo, a participação de todos. Então, toda a sociedade estava convidada, né, e aberta a participar junto conosco lá no nosso grupo, tendo ou não algum parente direto nessa questão, né, mas sendo da sociedade. A única coisa que nós colocamos, inclusive, se tu entra no site do núcleo lá para filiar-se, esse questionamento está lá posto, né? A única coisa que nós achamos que não seria, do nosso ponto de vista, não seria ético, né? Embora a gente respeite e ache que é preciso cada vez mais que outras pessoas se envolvam com isso, né? Mas as questões de filiação partidária, nós colocamos lá como um impeditivo para fazer parte, né? Porque a gente entende que a partir daí você está vinculado a um poder público ou a intenção de estar dentro de um poder público, e aí você faz parte de uma parte da sociedade que precisa nos dar resposta, que precisa dar resposta à sociedade, né? Então a gente procurou não fazer essa mistura, né? Até para que a sociedade entendesse que esse movimento é um movimento que não tem visão partidária nenhuma, né? A não ser trazer para a sociedade um debate claro, né? E fazer o entendimento da sociedade do que está posto nessa situação toda lá, que são direitos de todos, né? Que era direito da minha filha, de todos esses jovens que perderam a vida lá, né? Mas que é um direito que é meu como pai, como eu, como de qualquer pessoa da sociedade brasileira. Sem dúvida. E a questão então foi criado então um regimento que essa questão da participação ou não dos políticos, logicamente que pelos políticos isso não deve ser bem visto, né? Com certeza. Porém é uma leitura, né? Alguns não conseguem mesmo, não sendo políticos, não conseguem entender esse tipo de postura. Mas eu, por outro lado, eu acredito que isso seja uma forma, efetivamente, também de se protestar em relação às atitudes dos políticos. Eu acredito que, assim, é como eu te disse, eu sou democrático e defendo a democracia. Eu até tenho dito em algumas oportunidades que eu sou eu nasci em 64 e, portanto, eu posso dizer que eu sou um filho de um regime difícil, sim, nesse país, né? Sim. E que participei como cidadão, né, de algumas lutas para que esse país se transformasse em uma democracia com mais liberdade, com capacidade das pessoas poder expressar aquilo que pensam. Obviamente que lá nos meus 18 anos, né, eu sonhava e acreditava que a sociedade seria muito mais participativa do que ela é hoje, né? Sim. Quer dizer, sonhávamos, né? Isso em 82 tu estás exatamente. Falando. Então eu acho que isso também faz parte da nossa missão dentro do núcleo, quer dizer, de despertar a sociedade desse eu acho que a gente acabou por tanto ver tantas coisas erradas e de tanto ser induzido por uma grande mídia a pensar de
de que não, isso aí é assim mesmo, isso aí não pode, não muda, isso aí não adianta, a gente não tem força para isso, né? A gente acabou indo se acomodando, a sociedade como um todo acabou indo se acomodando, né? E na verdade não é assim. Quer dizer, a gente copia muito, pelo menos tenta ver como espelho, né, situações de sociedades bem mais desenvolvidas do que a nossa, né, na Europa, nos Estados Unidos, etc., né? Mas é preciso que se entenda de que lá houve participação e há participação da sociedade, né, nas reivindicações de seus direitos, e esses direitos estão claros e postos para a sociedade, né? Então, e aqui nós não temos bem claro essas situações. Nós temos nós vivemos assim, eu tenho dito que a gente vive muito um circo, né? Quer dizer, um faz de conta, né? Sim. O poder público faz de conta que cumpre com o seu dever, né? E a grande parte da sociedade faz de conta que acredita, né? E assim nós vamos indo, né? Só que essas questões de omissão, de negligência, chegou a um patamar que me parece que chegou num limite. Né? Quer dizer, nós estamos perdendo vidas assim, sim, e isso é muito refere, delicado. Nesse caso, a negligência do governo ou da questão dos órgãos ligados ao alvará, à liberação do alvará. Eu queria que tu descrevesse qual a tua insatisfação, então. Bom, porque assim, ó, eu até aproveito para citar, antes da gente entrar na questão específica da lei, que tem um artigo teu publicado com o título Lei da Kiss, uma lei para proteger a sociedade ou para proteger os mandatários do poder público. Esse é o questionamento que tu colocas. Mas eu gostaria de a tua insatisfação, obviamente que a gente consegue já pensar mais ou menos no que tu dirá, mas especificamente aonde que tu vês a negligência? Bom, nós vivemos numa sociedade negligente, né? Eu acho que a negligência está posta no dia a dia das pessoas, né? Quer dizer, eu saio na rua, eu jogo o papel no chão, eu jogo o meu lixo na frente da casa do vizinho, quer dizer, uma série de situações que nós estamos habituados a ver todos os dias, né? Eu tenho que fazer determinado trabalho, mas eu dei o protelo, eu deixo para amanhã, ou eu deixo para o meu colega fazer, e enquanto eu faço de conta que não vi. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade negligente, né? Agora, os poderes públicos, né, que são constituídos pela sociedade para organizá-la e fiscalizá-la, né, e dar à sociedade um entendimento daquilo que é dever seu e direito seu, né, esses não podem. Eles têm que ser o espelho da sociedade. E nós não vivemos hoje, aliás, hoje não, faz muito tempo que nós não temos esse espelho. Né? Quer dizer, porque o que é a ética, né? A ética é você pode fazer o que você quiser, mas você pode dizer não. Eu posso dizer não, essa situação não é legal, essa situação eu posso prejudicar alguém, né? Então eu tenho colocado assim que, para ser mais claro em relação a tudo lá, quer dizer, foi feita uma Constituição em 88 nesse país, né? Tocada em cima da perna. Eu acho que é preciso você ter coragem de dizer essas questões, de que foi tocado em cima da perna. Tinha um objetivo, né? Atendeu a alguns grupos na sociedade brasileira com mais força, vamos dizer assim, e tinha uma data limite para que ela fosse concluída. Né? E diante disso, não se construiu um diálogo maior com a sociedade. Tanto que de lá para cá muitas coisas estão sendo transformadas nessa Constituição acima de pressão da sociedade, porque senão não muda, né? Mas muitas leis que seriam leis complementares da Constituição e que regulamentariam uma série de situações, né, relativas aos direitos da sociedade, né, entre eles segurança, saúde, etc., essas leis não foram feitas. Quer dizer, se fez o basilar da Constituição e o resto foi sendo feito de acordo com os interesses dos grupos que se formam dentro do Congresso Nacional.
Então, uma série de situações foi ficando de fora, né? E essa lei, com relação ao caso Kiss, essa lei de segurança nacional contra incêndio, é um caso assim. Quer dizer, o que se fez depois disso? Alguns municípios, preocupados com essa situação, né? Ou até com intenção, às vezes, de atender a determinados grupos, né? Fez algumas legislações a nível de municipal. E a nível de Estado, foi feita uma legislação a meia boca, né? Em 97, né? Que é uma legislação fraca, né? E a nível federal não existia. Então se vivia em cima de normativas e regulamentações e não de uma lei pré-estabelecida, né? Tanto que, a partir da tragédia da Kiss, passou-se a um desespero enorme por parte dos parlamentares em tentar transformar isso em lei, em fazer uma lei, em dar uma resposta para a sociedade, né, diante dessa omissão e dessa negligência deles em não ter agido de forma proativa, né? Quer dizer, a Kiss traz um exemplo prático para toda a sociedade brasileira, né, de que nós precisamos mudar a visão das coisas, nós precisamos agir de forma proativa, nós não podemos mais aceitar que pessoas percam a vida, que jovens percam a vida, para daí ter um motivo para se fazer a lei que deveria ter sido feita, né? Então, houve esse é um exemplo claro, né? Ela soa mais como uma justificativa dos políticos em tentar dar uma resposta para essa pressão do que efetivamente a sua função como lei. Tu imaginas isso? Exatamente. Obviamente que nós precisamos ter o entendimento, né, de tudo isso, procurar se aprofundar um pouco mais em tudo isso e ler. Eu não sou um advogado e nem sou como eu te disse, eu não sou um letrado, né, mas eu posso te afirmar, né, que a minha vontade e a minha luta diante de tudo isso, ela não pode ser menor, e eu não aceito isso para mim mesmo, que ela seja menor do que o amor e o carinho que eu tinha e o respeito que eu tinha e tenho pela minha filha. Então eu respeito as pessoas que estão passando pela mesma dor que eu e que de repente optaram por ficar dentro de casa, entende? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou lutar até quanto eu puder. Muitas vezes as pessoas me colocam em algumas situações, mas isso aí é quase que uma utopia da tua parte. Pode até ser. Utopias foram feitas para isso mesmo. Há muitas transformações feitas na história do mundo que foram feitas a partir de situações onde as pessoas não aceitaram mais determinadas situações. Então, eu tenho isso como uma missão da minha vida. Eu me coloco diante disso, luto diante disso, né? E não posso aceitar menos de mim mesmo e nem menos dos poderes públicos do que algo que seja digno da minha filha e digno de todos esses jovens que perderam a vida junto com ela lá. Essa nova lei, tu considera então que ela não teve uma participação efetiva da sociedade na sua discussão? Não, eu tenho essa visão. Certo. Né? Obviamente que, como eu te disse, vejo na lei alguns avanços técnicos, principalmente, né? Não pode se dizer, até porque como não existia uma legislação, né? Tudo que se fizer a partir daqui, né? Vai se fazer, vai ter uma melhora, né? Então, a partir daí, já subentende-se que houve uma melhora em relação a tudo isso. Mas eu acho que nós vivemos um momento importante da vida brasileira, né? E principalmente da sociedade gaúcha, né? De que nós temos um fato, né? Aqui está aí, é um fato que é indiscutível. Tudo que está posto, tudo que aconteceu lá dentro e o que resultou aquilo ali, está posto aí. E é preciso que esses poderes públicos tenham a coragem de expor-se, de vir e debater com a sociedade e também dizer, olha, aqui nós erramos, aqui nós precisamos mudar. E ouvir essa sociedade. Eu acho que nós temos um grande... Eu ouço muitas pessoas falar, principalmente quem é da área jurídica,
Não, o Brasil tem muitas leis. Tem, mas e daí? Isso não significa que isso está resolvendo o problema da sociedade brasileira. Eu posso ter muito, mas ineficaz. Entende? Então eu acho que nós precisamos ouvir mais a sociedade precisa participar mais disso, para que ela também se sinta responsável por essa lei. Porque a partir do momento que se cria leis e se faz leis fechadas dentro de um gabinete por alguns grupos, né, e imposto, né, isso à sociedade, né, muitos não se sentem responsáveis por essa lei. Né? Que elementos, que pontos tu gostaria que estivessem nessa lei? Eu acho que essa lei que não deveria ser chamada lei, na minha opinião, não deveria se chamar lei da Kiss. Ela ganha um apelido, né? Ela deveria se chamar a lei contra a omissão e a negligência nesse país. Esse deveria ser o nome dessa lei. Né? E dentro dessa lei deveria estar, como na grande maioria, ou se não na totalidade das leis desse país, né? Onde não existe um apontamento claro da responsabilidade do poder público quando da omissão e da negligência do seu dever. Porque o que nós vimos e estamos vendo do caso da Kiss em Santa Maria é justamente isso. Todo mundo vê, todo mundo entende, né? E consegue enxergar, né? As negligências postas lá pelo poder público, mas não conseguimos responsabilizar ninguém. Ou muito poucos. E isso nos remete a um raciocínio, a um entendimento que eu peço que a sociedade faça de todas as leis, daquelas principais de casos como o caso do leite aí que a gente tem acompanhado. Quantas pessoas, quantas crianças foram envenenadas com esse troço aí durante quanto tempo? E aonde está a responsabilidade de quem deveria ter agido proativamente? Nós criamos no Brasil uma situação que eu tenho ouvido muito assim, de que o cidadão tem que denunciar. Não, o cidadão pode denunciar, mas é obrigação do poder público e das autoridades agirem proativamente no cumprimento da lei. Mas como não existe, né, nas leis nada que dê a eles a responsabilidade na omissão e na negligência do dever do seu cumprimento, eu fico na sombra. Então nós criamos uma espécie, no Brasil, assim, o meu entendimento é que a gente criou uma espécie de um feudo, né? Quer dizer, nós temos dois países dentro de um só. Nós temos um país que é o país do cidadão trabalhador, que é da sociedade que trabalha e paga, né, esta farra toda aí. E nós temos um país que é o país dos poderes. Não? Tudo que a sociedade quer está contemplado, na grande maioria está contemplado dentro desses poderes. É aposentadoria integral, é uma série de benefícios e tal, né? E de direitos que a eles são tão garantidos e tal, e que para a sociedade não está. Então nós fazemos uma lei, por mais que tecnicamente ela seja perfeita, né? Se ela não tiver num país como o nosso, onde a consciência, né, ética do dever ainda é muito baixa, né, você corre o risco de essa lei só virar um papel. Pois é. Este é Jorge Luiz Malheiros, do Núcleo Missões do caso Kiss. Nós vamos a um breve intervalo e, em seguida, voltamos tratando dessa questão. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Estamos de volta com o Café Missioneiro, com o Jorge Luiz Malheiros, aqui do Núcleo Missões, ligado ao caso Kiss. Pois a gente pretende abordar ainda no programa de que forma os meios de comunicação trataram essa questão. No ano passado, em outubro do ano passado, foi feito em Juí, no campus da Unijuí, um seminário sobre segurança, prevenção contra incêndios, legislação e além disso, as questões
psicossociais, responsabilidades. Eu tenho aqui em mãos este panfleto que chamava para esse evento, com a participação, enfim, do Jorge. Que lições? Aqui tinha se passado 9 meses, enfim, seria mais ou menos a metade desse período até agora. No andar da carroça, você observa que algo foi feito no sentido de que se pensasse essas questões, essas sequelas para as famílias? Bom, eu tenho acostumado a dizer que em esse ano e meio da minha vida, nesse sentido tem sido talvez mais intenso do que a minha vida toda, né? Pela profundidade com que tenho tratado e procurado tratar essas questões. Esse seminário foi desenvolvido em Ijuí pelo núcleo, a partir de uma iniciativa nossa. Toda a montagem dele, toda a parte estrutural desse seminário foi nós que elaboramos. Dividimos em 3 painéis. Um painel que trataria de questões técnicas, outro que trataria de questões psicossociais, que é algo que eu me preocupo muito, como isso está sendo tratado, ou foi tratado até aqui, nas escolas, com esses jovens que presenciaram, que viram pela televisão, que assistiram tudo isso e que estão vivenciando tudo isso, né? Nós tentamos criar um painel lá nesse sentido, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque num terceiro painel a gente foi tratar das questões jurídicas, legislativas, né, a respeito disso. Esse seminário foi feito com nenhum centavo de dinheiro público e nem tampouco com dinheiro da Unijuí. A Unijuí participou junto, né, conosco lá, nos dando, emprestando o seu know-how, o know-how dos seus professores na organização e na condução dos debates e tal. Mas todos os custos que envolveram isso, todos eles foram custeados pelo núcleo com o respaldo da sociedade. Não nos faltou um centavo, muito pelo contrário, né? Nós tivemos que recusar ofertas, porque quando chegou no limite necessário dos recursos, a gente encerrou ali, né? Então, a gente fez questão de fazer isso, um debate que fosse da sociedade, para a sociedade, né? Os poderes públicos queriam participar até um momento em que eles queriam participar como vitrine, né? Eles queriam estar sentados lá na mesa, eles queriam, né, inclusive botar dinheiro nessas questões, né? E nós não aceitamos. Não, vocês podem vir, nós queremos que vocês venham, mas vamos sentar aqui no meio da sociedade e vamos ouvir o que essas autoridades que estão dentro do ramo de cada uma desses painéis têm a dizer sobre tudo isso. E daí tirar algumas verdades para nós tentar construir alguma coisa. Porque a grande preocupação que nós temos, e essa iniciativa do seminário foi nesse sentido, de que é necessário que nós entendamos bem o que significa tudo aquilo lá, para daí tirar algumas respostas e encaminhar em algum sentido de que isso nunca mais aconteça. Porque a partir do momento em que eu negligencio ou que eu omito algumas respostas que estão postas nesse caso lá, né, eu acabo construindo algumas soluções que, na verdade, não condizem com a realidade, né? E elas, na verdade, passam a ser só um circo, né, onde ela não vai dar o fruto que a gente gostaria que desse. Dentro desse circo que tu apresenta, e tu encontras dificuldades na relação com os políticos, isso dentro de um contexto, pelo teu posicionamento crítico, né? Porque tu deixas muito claro nas tuas explanações de que tu, ao mesmo tempo que tu queres soluções, mas que isso tem que partir da sociedade
e que os políticos eles surgem nesses momentos para se justificar. Então, seria mais ou menos essa interpretação do que tu apresenta. Daí, nesse sentido, pelo teu posicionamento, tu encontra dificuldades com os políticos? Bastante. Veja que para um pai, um cidadão que jamais pensou na vida que ia estar diante do que está, né? E que mesmo assim, com a ajuda desse grupo de Juí, das pessoas de Juí, a gente construiu um seminário com essa envergadura, quer dizer, tu trazer 12 autoridades de fora, né, para Ijuí, para debater esses assuntos, né, e você encontrar sérias dificuldades de comunicação com o poder público em relação a isso, né. Esse painel da noite, da tarde, que a gente queria que os professores estivessem presentes, nós gostaríamos que... Porque a gente pensou o seguinte, se é mais fácil eu trabalhar isso com o professor e o professor trabalhar em sala de aula do que eu trazer os alunos para cá, né? Nós tivemos sérias dificuldades em conseguir a liberação desses professores para que eles viessem no período da tarde, algo extremamente importante para a sociedade isso, né? E que não tiveram essa leitura. Por que não tiveram essa leitura? Como eu coloco assim, é preciso que se mude o nível dessas questões, de debate, de discussões, é preciso que se eleve o nível, e os políticos não querem que isso aconteça, né? Porque a partir do momento que programas como esse teu, que discussões como essa, como nós estamos fazendo aqui, comece a se tornar mais comum dentro da sociedade, e as pessoas comecem a entender mais quais são os seus direitos como cidadão, né? Eu vou começar a ficar mais exigente. O meu nível de cobrança vai aumentar, né? Então, e existe um comodismo muito grande dentro do poder público, né? Que não permite, que não quer essa mudança, né? Mas a sociedade precisa fazê-la, precisa exigi-la, né? Eu acho que se a gente fosse entrar nessa questão e fosse debater, daria muitos programas para a gente debater sobre isso, né? Porque é necessário que... Eu penso que hoje eu entendo que uma pessoa, para exercer um cargo público, seja ele eletivo, né, ele precisa estar qualificado para isso. E hoje nós não temos essa preocupação no Brasil. Quer dizer, o Jorge pode ser deputado amanhã, né, o governador amanhã, sei lá, sem ter um preparo necessário, uma formação necessária para entender políticas públicas, para entender certas situações, né? Eu acabo, pela minha popularidade, pela minha capacidade de falar bem com as pessoas, ou coisa assim, eu acabo me elegendo. E a gente vê muito isso nas câmaras municipais, aos montes, nas câmaras estaduais e federais. Então, né? Ontem mesmo eu ouvia um programa do Datena onde ele entrevistava um deputado ex-presidiário, né? Não que ele não tenha esse direito, eu acho que toda pessoa tem direito de refazer a sua vida, né? Mas num país onde se desconfia de tudo, né, você fica pensando, poxa, mas, né, será que essa pessoa está preparada para estar onde está? Pois professores de Ijuí ligam para cá, que nos acompanham, a gente agradece essa companhia e fica muito satisfeito também com o prestígio e na Colmeia do Trabalho. A Daniana e a Sandra entraram em contato conosco e muito obrigado pela audiência. A gente vai a um brevíssimo intervalo e em seguida volta falando sobre a tragédia da Kiss e alguns olhares sobre a cobertura da imprensa. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. A dificuldade de se construir um relato que não seja sensacionalista é muito maior quando o próprio fato, a informação principal, já é absolutamente dramática. Esta é uma das grandes questões do jornalismo. Fala-se numa linha tênue do relato numa situação como o caso da Kiss não se transformar em sensacionalismo. Sabe-se que ocorreram verdadeiros abusos no período imediatamente após a tragédia daquela madrugada de domingo.
No começo da manhã, os canais de notícias tinham uma sequência de 2,5 minutos de imagens que foram absurdamente reprisadas naquele primeiro momento, e depois se partiu para closes de pessoas chorando em torno de suas vítimas. Um período bastante delicado que gerou, hoje já existem livros sobre isso, até dessa questão do jornalismo. Eu disse há pouco aqui pro Jorge, o mais terrível para mim foi ver um cenário com gelo seco apresentado pela Rede Record enquanto chamava o repórter para entrar ao vivo de Santa Maria. Esse, para mim, foi a vontade que se tinha de se quebrar um aparelho de televisão naquele dia. A partir disso, eu queria colocar para te questionar. Claro que a gente não tem também uma fórmula, porque isso, no afã da notícia, eu imagino também que essas pessoas não tinham ideia, e normalmente muito jovens, inexperientes, os jornalistas, e a gente viu que a partir de um determinado momento, no segundo ou terceiro dia, desceram do centro do país os mais importantes repórteres, para que esses tentassem atender até um recado que nos bastidores da notícia começaram imediatamente as críticas à forma com que os meios de comunicação estavam tratando essa questão. Eu colocaria para ti, tu se sentiste invadido pela imprensa? Essa é uma questão, mas mais do que isso, que tentativas foram feitas pelos meios de comunicação em invadir este momento de tanta dor que tu estavas passando? Bom, eu te digo assim, nos primeiros dias ali e meses após a tragédia, eu desliguei a televisão lá em casa. Eu precisava reconstruir a minha família, e principalmente a minha esposa, né, que precisava se reerguer novamente. E ainda estamos nesse processo, né? Então eu te digo assim, eu não precisava ver e não preciso ver nenhuma imagem, né, porque eu estive lá às 8 e pouco da manhã. Eu fui acordado às 5 da manhã por telefonema de colegas e amigos da minha filha, perguntando e procurando por ela, né? E a partir dali, pela experiência de vida que tenho, eu já percebi que algo muito sério tinha acontecido. E imediatamente eu peguei a minha esposa e fui para Santa Maria. Então, 8 e pouco da manhã, eu estava em Santa Maria. Ao meio-dia, eu tinha mais de 20 pessoas de Ijuí que foram atrás de mim, a partir do momento que foram tomando conhecimento e buscando dar algum suporte lá e nos ajudar, né? Inclusive o médico, nosso médico da família, que foi o médico do parto da Fernanda, ele esteve comigo o tempo todo lá em Santa Maria e inclusive entrou comigo lá para nós reconhecermos e tentar localizar ela. É bastante difícil falar em tudo isso, lembrar tudo isso, mas são imagens que eu tenho na cabeça, que eu rezo todos os dias e peço que um dia Deus me tire isso, né? Que eu gostaria de esquecê-las. Porque eu entrei dentro de um ginásio onde tinha 200 e tantos jovens jogados no chão, né, em cima de uma lona preta lá. Desde ali, eu vi, desde o momento que cheguei em Santa Maria, eu vi o caos do serviço público, né? Óbvio que aquilo foi de uma magnitude tão grande que geraria, né, situações de desespero e de atendimento com precariedade, sem dúvida nenhuma, mas ali foi além do limite, né? Além do limite. Então, eu presenciei, eu vi tudo isso lá, entende? E vi uma imprensa, uma mídia que procurava mostrar o lado sensacionalista de tudo isso, né? Ouvir alguém naquele momento era muito difícil, porque todo mundo estava em um estado de choque, desde aquelas pessoas que
que perderam os seus lá, quanto aquelas pessoas que estavam lá de alguma forma tentando ajudar ou trabalhar naquela situação. Era uma situação de guerra. Eu cheguei em Santa Maria às 8h pouco da manhã, era uma situação de guerra. E muitas coisas foram feitas de forma assim que demonstra o total despreparo do serviço público no atendimento ao cidadão. Há uma série de situações postas desde o dia da tragédia e que me parece que deveriam ser canalizadas nos grandes meios de comunicação como forma de nós compreender os erros que estamos cometendo e produzir alguma coisa no sentido de construir e mudar isso que está ali. Mas o que nós vimos ao longo de tudo isso não foi isso. Quer dizer, nós vimos muito sensacionalismo em cima disso, nós vimos muito espaço, enorme espaço aos poderes públicos e principalmente aqueles que respondiam por aqueles momentos lá, tentando justificar, né? Tanto que, né, nós chegamos ao cúmulo de assistir um comandante dos bombeiros ser mandado calar a boca em pleno ar através de uma ligação do governador. Quer dizer, o que eu presenciei lá e que eu posso afirmar porque vi, entende? Foi um total corporativismo já lá naquele momento. Entende? Então, muito se trabalhava não no sentido do atendimento, mas também no sentido da forma que isso iria repercutir. Exato, e me proteger em relação ao reflexo que tudo aquilo ia ter, né? Eu acho até que os poderes públicos pensavam que teriam talvez um reflexo muito mais danoso, vamos dizer assim, a eles, né? E me parece que eles estão conseguindo, né? E aí a sociedade precisa acordar, a sociedade precisa ficar alerta, né? E eu tenho feito esse chamamento porque quando eu falo em poderes públicos, eu falo de uma forma generalizada, mas obviamente que dentro desses poderes públicos, seja eles a nível nacional, estadual ou municipal, seja poder legislativo, executivo, judiciário, há pessoas de bem, há pessoas que não concordam com determinadas atitudes e ações que estão sendo tomadas dentro disso. E essas pessoas precisam se insurgir. Elas precisam se pôr diante disso e dizer, olha, isso não dá para ser assim. Porque eu tenho dito que em Santa Maria, se somente um dos órgãos que tinham a obrigação ética, legal e moral, né, de atuar diante daquilo lá de forma proativa, se somente um tivesse se posicionado e dito, não, isso aqui não pode ser assim, a tragédia não teria acontecido. Como a gente vê várias situações postas aí na sociedade, muitas e muitas pessoas, né, falecem todos os anos de acidente nas estradas. Será que todas essas pessoas são vítimas da sua loucura na estrada? Eu acredito que não. Eu ando por aí, dirijo por aí. Há uma parcela de irresponsáveis que dirigem de forma sem os devidos cuidados. Mas está posto e visto que há uma estrada assassina posta para toda a sociedade. E quem é o responsável? Então, a cobertura da mídia, me parece que ela tem que sair desse lado sensacionalista, de mostrar somente um circo e começar a mostrar para a sociedade essas verdades. As verdades do que nós temos e o que nós precisamos ter. Isso precisa mudar na sociedade. Eu considero a profissão de repórter, né, nos dias de hoje, ela sempre foi importante na história do mundo, mas hoje ela é extremamente importante porque nós vivemos num país tecnológico e de informações a todo momento, né? Quer dizer, você anda com celular, você anda com uma série de situações hoje que te traz informações a todo tempo. Mas nós precisamos saber usar isso com inteligência. E os meios de comunicação, os profissionais que trabalham dentro disso, precisam entender que eles têm uma responsabilidade muito grande com o tipo de formação, com o tipo de sociedade que estamos formando. Eu acredito que a gente não precisa de um jornalismo sem tato. A gente não precisa de que se invada a privacidade das pessoas de forma respeitosa. A gente não pode perguntar para uma pessoa que a gente está vendo que está sofrendo, perguntar para ela como ela se sente. Isso é uma coisa absolutamente óbvia. E é
esta pergunta foi uma das perguntas que mais foi feita, efetivamente, para os... Eu tive casos comigo de pergunta, não só de questões de pergunta, mas de tentar se fazer uma matéria sensacionalista envolvendo dentro da minha casa. Quer dizer, eu recusei. Obviamente que tem gente que aceitou. Cada um. É uma decisão, e como eu te disse, cada um tem o direito livre de dizer sim ou dizer não, né? Mas me parece, e eu continuo lutando nesse sentido, de que o que nós precisamos discutir são as respostas que nós precisamos ter, de quem são os responsáveis por tudo aquilo lá. Quais foram as responsabilidades negligenciadas em tudo aquilo lá. Para que nós possamos construir respostas sólidas e construir ações e mudanças nesse país que realmente coloquem a sociedade em segurança. Porque hoje, diante de tudo que sei, de tudo que tenho vivido, eu posso dizer para vocês, a sociedade está totalmente exposta. Totalmente exposta. Lá em Santa Maria aconteceu um fato, a minha filha foi assassinada lá em Santa Maria. E eu pouco tenho conseguido fazer, além de gritar e espernear e tentar levar ao entendimento disso à sociedade e cobrar dos poderes públicos, né? Porque quando eu saio na rua e vejo uma menina da idade da minha, como vejo essa menina aqui, que até fisicamente se parece, entende? Eu não consigo olhar para um pai com um filho na rua ou para uma menina dessa na rua e não me colocar no lugar dele. Porque até 1 ano e pouco atrás a minha filha sentava no meu colo. E hoje eu não tenho mais ela. E hoje eu tenho uma situação dentro da minha casa que vai ser para o resto da minha vida. A minha mulher vai carregar com ela uma série de situações que ela vai ter que levar para o resto da vida. E assim são todas essas famílias. E aí quando você vê discussões levando ou espaços importantes na mídia sendo levado para o lado do sensacionalismo, sem um efetivo preocupação em construir com aquilo e simplesmente em fazer um programa para que dê audiência, né? Isso é triste, isso me dói muito, isso machuca muito cada um desses pais assim. Né? Como Jorge, nos machuca muito essa questão de ver uma lei que foi feita sem uma discussão mais profunda com essas famílias que poderiam, obviamente que nós não somos os donos da verdade, não queremos ser, mas nós podemos contribuir muito. Esses pais que conseguiram estar à frente de algumas situações diante de tudo isso, podem contribuir muito para a construção de legislações e não foram ouvidos. Não foram chamados a essa conversa. E daí se constrói uma lei que se vota ela em novembro, se sanciona ela em janeiro e em abril, maio você já está cortando a lei. Você já está passando tirando situações que fica óbvio que são na intenção de proteger mais os prefeitos do que proteger a sociedade. Isso precisa terminar. Nós precisamos ter leis que sejam respeitadas e cumpridas e entendidas claramente no dever e no cumprimento e na responsabilidade de cada um, seja a sociedade civil ou seja o poder público. Nós não podemos mais continuar com leis que quando chega lá no caso, como chegou agora no caso da Kiss, chega lá, vai para a interpretação do juiz. Ela precisa chegar lá de uma forma mais clara, que o juiz possa aplicar a lei de uma forma mais clara. Né? E eu acho que há uma série de questões, né, envolvendo a Kiss que são inerentes a nós poder discutir isso tudo de uma forma mais responsável e mais inteligente. Jorge, muito obrigado por ter estado aqui. Eu te confesso que foi um dos momentos da minha carreira, assim, de maior emoção que eu senti ao ouvir um depoimento, e eu tinha muita preocupação já que a gente ia falar sobre uma questão como essa, de também eu não esbarrar na questão sensacionalista. Eu espero que as pessoas tenham interpretado o que nós fizemos efetivamente aqui, a tua coragem de estar em frente às câmeras e no microfone da Novos Horizontes.
A gente está à tua inteira disposição. O site do Núcleo Missões é o seguinte: www.nucleomissõesvst.com.br. Ali estão todas as informações para quem quiser participar e contribuir com essa luta das famílias que foram vítimas dessa tragédia. Muito obrigado. E o café... Sim? Eu gostaria de agradecer, Fábio, a oportunidade que tu está me dando aqui. Como te disse, perdi o sono essa noite porque eu, como acompanho o teu programa, eu sei, a tua preocupação foi a minha em saber me portar aqui diante daquilo que eu venho ouvindo do teu programa, e sei da tua capacidade profissional e responsabilidade profissional em tratar os temas que você traz aqui, e eu me preocupei muito com relação a isso. Eu queria deixar aqui um agradecimento a você, deixar um agradecimento à comunidade de Santo Ângelo e região que escuta esse programa nesse momento, agradecer o pessoal de Santa Maria, né, que muitos estão escutando através da internet o programa agora, da associação do movimento Santa Maria do Luto à Luta, né, que são os guerreiros, né, que são pessoas que têm enfrentado com extremo dedicação, muitos rotulados até como bagunceiros por algumas atitudes que andaram tomando lá em Santa Maria, como te disse, num momento de indignação em relação a tudo isso. Mas todos, eu conheço todos, e todos são pessoas do bem que estão tentando, à sua maneira, de alguma forma, chamar a atenção para que existem questões muito sérias nesse caso que precisam ser melhor entendidas pela sociedade e melhor conduzidas pelo poder público. Muito bem. Eu retorno amanhã com o Café Missioneiro e boa tarde. A melhor rádio do seu rádio.